Nós vamos trazer aqui o José Cobori, ele já esteve aqui recentemente para falar da perseguição que ele sofreu, mas, Cobori, como é que você está vendo aí esse movimento todo? Ontem nós trouxemos aqui um vice-presidente da BAG, que é a Associação Brasileira de Agronegócio, muito, muito bem informado, tudo, que ele disse que até agora é impossível saber quem ganha e quem perde. Como é que você está vendo isso aí? Boa noite, Nassif, um prazer revê-lo aqui, boa noite a toda a sua audiência. Pois é, o Trump é o jogador de xadrez, é o pombo que joga xadrez, né? Ele bagunça todas as pedras do tabuleiro. E o que o mundo está realmente, toda essa reação do mercado é justamente a incerteza tremenda, né? Pelo menos se ele cumprisse o que ele fala, por pior que seja o que ele vai fazer, se ele cumprisse, as pessoas, os mercados, né, os países, as empresas poderiam se preparar. O problema é que ninguém sabe se amanhã ele vai voltar atrás, se ele vai aceitar algum tipo de negociação, então não tem como você se planejar e até para as empresas fazer o que ele quer, que é o desejo dele de levar as manufaturas de volta para os Estados Unidos. Ninguém vai tomar a decisão se não sabe exatamente como é que o mundo vai se reorganizar, porque não sabe exatamente com quais as cartas que o Trump está querendo jogar. A primeira coisa que está desorganizada são os preços relativos, né? Em toda a economia global. Você não consegue, você hoje não quer nem comprar e nem vender nada, porque você não sabe para onde vai esses preços relativos, né? E até hoje eu comentei no meu próprio canal que, apesar de absurdo esse caos que ele está criando, parece que ele está querendo estabelecer uma nova ordem mundial, né? A exemplo de Bretton Woods, mas a gente não está mais na década de 1950, né? O mundo hoje é industrializado, o mundo hoje não está saindo, apesar de estar iniciando uma guerra comercial, e quando sair dessa guerra comercial não vai ter essa destruição toda para que os Estados Unidos ache que ele possa, lá na frente, talvez seja essa a intenção do Donald Trump, né? Se reerguer e tentar retomar um pouquinho dessa hegemonia que ele já perdeu, né? Então, o mundo, na realidade, vai sair perdendo, obviamente, todo mundo sai perdendo uma guerra comercial, mas eu acredito que os Estados Unidos perderá muito mais e quando o mundo se reorganizar, os Estados Unidos será, digamos assim, será menor do que ele é hoje, né? Sim. Principalmente em termos de influência, né? Agora, quando a gente vê, digamos, um acordo comercial Japão, China e Vietnã, uma aproximação de inimigos históricos aí, China e Rússia. Eu estou percebendo que nesse andar da carruagem, com os Estados Unidos se tornando aí o inimigo número 1 do globo, essa tensão entre União Europeia e Alemanha e Rússia, será que não tende a arrefecer, não? Sim, eu acredito que sim, tá? Eu acho que naturalmente a Rússia deveria ter a Europa deveria ter um relacionamento melhor com a Rússia. Na verdade, quem criou todas essas tensões no pós-guerra foi o próprio Estados Unidos, né? O próprio Estados Unidos, com a sua agenda aí de hegemonia, ele criou essa tensão e agora ele está querendo dar uma de bonzinho, de amigo da Rússia, mas muito mais para tentar tirar a Rússia da zona de influência da China, dando aquelas patadas lá no Zelensky, na Ucrânia, não conversando com os seus históricos aliados europeus, né, para tentar negociar essa paz na Ucrânia. O que eu falei lá no início, né, quando o Donald Trump assumiu, o que ele está fazendo é jogando todo mundo no colo da China, né? Você vê hoje o Japão, como você comentou, Japão, eu como descendente japonês sei disso, né? Japão, Coreia e China não se falam, né? Principalmente com o Japão, né? Até pelo histórico passado imperialista japonês, eles têm uma rixa histórica. E o Donald Trump está conseguindo fazer eles se unirem, né? Então o Japão, a Coreia e a China estão ali meio querendo se unir para se preparar do impacto que essas ações dos Estados Unidos. A própria Europa, né? Os Estados Unidos tinha minado o acordo que a União Europeia tinha feito com a China em 2019, né? Acho que não durou nem 3, 4 meses, os Estados Unidos fez com que esse acordo virasse água. E agora, obviamente, a União Europeia está retomando as suas conversas com a China, justamente porque está todo mundo, né, procurando alternativas que não os Estados Unidos, que está se mostrando um país com uma política que você não pode confiar, né? Um aliado que bate nos seus próprios amigos não é um aliado confiável, né? Agora, quando a gente vê os Estados Unidos, ele é um grande, o comércio exterior americano, ele é um grande exportador de produtos de agro e de serviços. E como é que fica nesse rearranjo? Por exemplo, vamos pegar a China. A China tem um baita mercado consumidor, mas também ela está querendo fortalecer esse mercado e tem a proteção cambial lá para as empresas dela. Como é que esses países que estão fazendo, o Japão, por exemplo, ele vai conseguir
compensar as exportações para os Estados Unidos exportando para a China, será? Ou a gente ainda não tem esse nível de detalhamento da balança comercial? Na realidade, nenhum país tem, né? E talvez até o Brasil esteja num papel, primeiro, não é que é mais tranquilo, mas menos desesperador do que os outros países, até porque ele ficou ali na alíquota mínima que o Trump aplicou em todo mundo. E como o Brasil está aguardando para saber exatamente como vai ser esse reequilíbrio do comércio mundial, né? Obviamente tem os prós e os contras, né? O Brasil vai passar a exportar talvez mais o seu agro para a China, com essa briga, principalmente com a China que os Estados Unidos levantou, mas também o mercado brasileiro vai acabar ficando aberto para ser inundado de produtos dos outros países que vão deixar de vender para os Estados Unidos. Então é uma conta difícil de fazer, né? A gente tem que, na realidade, aguardar para saber exatamente, e o grande problema é esse, né, Nassif? Fica todo mundo aguardando se o Trump vai voltar atrás, se não vai, o que ele vai fazer, e aí ninguém consegue fazer conta num cenário desse, né? Ninguém consegue vislumbrar qual seria o cenário. Obviamente, os Estados Unidos é um grande mercado consumidor e ele não é desprezável, né? Então, assim, como você perguntou, o Japão, não tem como o resto do mundo conseguir absorver todo o consumo que os Estados Unidos teria. Mas, na realidade, quem vai sofrer é o povo americano, né? Não, se pega aqui, o comércio exterior representou, em 2022, 27% do PIB americano. Ou seja, é um peso cavalar em cima do PIB americano e o sujeito vai desmontando assim, sem ter a menor noção. Um caso relevante aí foi essa imposição de taxas no México e no Canadá, achando que ia fortalecer e obrigar as empresas americanas, as montadoras, a ir para os Estados Unidos, e daí caía a ficha de que o comércio lá era bilateral, ou seja, as empresas americanas mandavam matéria-prima para os mexicanos que trabalhavam e devolviam, e essa tributação poderia comprometer a indústria automobilística americana. Ou seja, cá para nós, tem um país que tem estudos para todo lado, das universidades, os Estados Unidos, e o cara deixa tudo de lado, esse conhecimento acumulado aí de 100 anos de dominação, e vai chutando assim, como se fosse o castelo de carta, rapaz. Que maluquice. O que aconteceu com a sociedade americana para ter esse debacle aí, Comori? Na realidade, eu tenho tentado analisar isso até para tentar entender a lógica, né? Não é possível, como você falou, existe uma elite intelectual nos Estados Unidos que sabe analisar esses cenários, né? Sabe os impactos que terão. Mas quando você pega uma figura como Donald Trump, né, que tem um histórico até como empresário aí, meio desprezável, né? O cara quebrou quase tudo que fez, conseguiu quebrar um cassino, e aí você vê realmente os dois conselheiros que ele realmente escuta, você vê que eles são... Um era estrategista de um fundo de hedge e o próprio secretário do Tesouro, né, o Scott Bessent, ele é um gestor de fundo de hedge que trabalhou com o George Soros quando eles fizeram o ataque especulativo à libra esterlina. E são esses caras que estão fazendo a cabeça do Donald Trump. Quando você olha esse pano de fundo, o Donald Trump realmente ele não está escutando quem ele realmente deveria escutar. E aí, quando você pega esses dois caras, você vê que o que está sendo aconselhado na cabeça do Donald Trump são caras do capitalismo financeiro. Então, essa conversa de reindustrializar os Estados Unidos, isso aí é balela, porque se você pegar a maior potência industrial hoje é a China. A renda per capita na China é 13 mil dólares, nos Estados Unidos é 85 mil. Como é que ele vai levar a indústria para os Estados Unidos com essa diferença de renda per capita, que foi justamente o que fez os Estados Unidos levar suas indústrias para os países mais pobres, né? Justamente para explorar a mão de obra barata. Então, na cabeça de um gestor de fundo de hedge, que é o cara que está aconselhando o Donald Trump, ele não está muito preocupado com o capitalismo industrial, não. Ele está preocupado com o bolso dele e com os bilionários aí ligados à financiarização da economia. Eu vi um vídeo aí que gravaram com entrevista, cortando, né, mas pegando entrevistas rápidas com o secretário do Tesouro, e ele estava perdido. Ele estava perdido. O que você está achando de tal coisa? Eu não sei ainda, não tenho opinião. Ou seja, coisas afetas a ele. Eu acho que o Trump não está ouvindo nem ele. Porque, assim, quando eu tentei encontrar alguma lógica nisso, a lógica que eu vejo se você pegar o pós-guerra, né, que foi o acordo de Bretton Woods, que estabeleceu-se uma ordem ali em que era um câmbio fixo, né, justamente para reindustrializar os países que tinham sido destruídos, só que quando os Estados Unidos viu que esse negócio estava sendo... Os Estados Unidos, na verdade, ele sempre quer mudar a regra quando a regra começa a desfavorecer ele, né? Então, lá na década de 80, quando o dólar começou a sofrer os impactos ali da instabilidade depois que eles abandonaram o padrão ouro,
E aí veio o Acordo de Plaza, já foi uma nova ordem, a mudança na ordem mundial, né? O Acordo de Plaza, na realidade, foi a revolução neoliberal. Falou, bom, agora não tem nada de câmbio fixo, agora o câmbio é flexível, é o livre comércio, privatiza tudo, diminui o tamanho do Estado, e nenhum país tem que ter protecionismo. É óbvio, ele era o cara mais forte da mesa, né? E matou o Japão, obrigando. Matou o Japão com a Acordo de Plaza, justamente porque o Japão ia ultrapassar os Estados Unidos enquanto potência econômica. Os Estados Unidos falou, opa, essa brincadeira não tá muito legal. Aí foi lá e matou o Japão, né? Tentou matar a Coreia do Sul, só que a Coreia do Sul, né, liderada ali apesar de aliada, liderado pelo General Park, fez todo o seu planejamento do Estado desenvolvimentista, desenvolveu a Coreia do Sul. E foram lá na China explorar a mão de obra barata, né? E a China foi, espertamente, não seguiu o consenso de Washington também, né? E se industrializou. Então, agora, com essa regra do neoliberalismo, que o Trump está fazendo é matando o neoliberalismo agora. Ele está querendo estabelecer uma nova ordem mundial que vai meio que retornar ali o que era o Bretton Woods. Ele vai querer desvalorizar a moeda americana para tentar se tornar mais competitivo e reindustrializar o país. Mas, como eu disse, com a renda per capita que ele tem, ele não vai reindustrializar os Estados Unidos. É isso. Mas daí, quando você pega 82, por acaso eu estava nos Estados Unidos, como do Departamento de Estado, em 82. Eles deram aquela estilingada nos juros, que matou o Brasil naquele período lá, mas eles tinham uma visão estratégica. Eu ouvi lá, me levaram no laboratório da Bell Labs e tudo, falaram, a nossa vocação vai ser agora a questão digital, que estava começando, e a questão do espacial. Ou seja, havia uma estratégia que eles levaram a cabo, aí conseguiram todos esses avanços aí, em cima de muita pesquisa, de empresas, de universidades. Agora a gente vê desmonte da área acadêmica, desmonte das pesquisas, e você não vê uma estratégia clara do que vai ser os Estados Unidos. Será que vai ser unicamente um país de grandes plataformas só, pô? Os Estados Unidos, na realidade, Nassif, se você olha, ele ainda é uma maior potência econômica. Obviamente, quando a gente fala em paridade de poder de compra, a China já é maior, mas em dólar ele ainda é a maior potência econômica do mundo, só que a posição relativa dele de força é muito maior se ele destruir o multilateralismo, né? Então, todo mundo aprendeu a negociar em bloco com os Estados Unidos. O único que consegue bater de frente, obviamente, é a China. Então, ele quer destruir os organismos multilaterais, por isso ele está criando esse caos, porque ele quer sentar sozinho com todo mundo. Ele não quer sentar com o Mercosul, ele quer sentar com o Brasil. Ele não quer sentar com a União Europeia, ele quer ir lá e sentar com a França, com a Alemanha separado. Porque a posição de força dele relativa, quando ele faz acordos bilaterais, é muito maior. Então, por isso, essa estratégia de bagunçar todo o jogo, derrubar todas as pedras da mesa e começar a tentar chamar um por um para negociar com ele. Até para enfraquecer os blocos que negociam com ele em conjunto, né? Então, é um cenário de caos, e lá na frente ele acha que vai surgir essa nova ordem econômica mundial em que ele vai, talvez, resgatar um pouquinho da força e da hegemonia que ele está perdendo, já perdeu, né? Agora, a imprevisibilidade que você colocou bem aí é um fator de desestímulo a qualquer acordo com os Estados Unidos. Porque mesmo que amanhã entre um presidente mais racional, até ele restabelecer a confiança no poder americano aí, ou seja, nesse quadro, a China, com esse jeito dela de soft power aí, e com os BRICS também, ela vai ampliar muito a influência dela, né? Com certeza, até porque na realidade o que o Trump está conseguindo com essa bagunça toda é jogar todo mundo no colo da China, né? Está todo mundo procurando a China como uma alternativa de mercado consumidor, né? E a China está, inclusive, o plano da China agora é fortalecer o seu mercado interno para tentar absorver um pouquinho desse impacto que vai ter no comércio internacional. E a China, para você ter uma ideia, acho que é 55% só do PIB da China que vem do mercado doméstico, né? E nos Estados Unidos é 80% que é do mercado doméstico. Então a China tem um potencial ainda aí para explorar dentro do seu próprio mercado e continuar tirando as pessoas e melhorando essa mobilidade social dentro da China. Então, a China tem muita oportunidade lá dentro. E com o sistema financeiro estatal, né, que é eles que comandam o sistema financeiro, eles ficam um pouquinho aí, digamos assim, vacinado e isolado do que seria essa grande recessão, principalmente sobre o lado financeiro, que parece já está tendo, inclusive, uma queda na liquidez de dólar no mundo, né? Então, justamente prevendo essa recessão. E o dólar ainda com uma moeda de reserva mundial e das transações internacionais, isso é um mau sinal. Então, quem está mais preparado para isso também hoje é a China, né? Justamente porque tem um sistema estatal, o sistema financeiro dele é estatal sob o comando
do Partido Comunista Chinês, né? Eles interferem, inclusive, quando tem esses movimentos especulativos com commodities, eles lá interferem. Ou seja, eles pegaram um modelo ocidental, expurgaram todas as coisas deletérias, que é essa volatilidade do mercado financeiro, a financiarização de produção de commodities, tudo, e pegaram a parte positiva, que é criar as condições para o empreendedorismo florescer na ponta, né?